Amém. Então, amados, nesse momento quero, então, colocar o tempo da palavra e vou pedir que abram a sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, dirigida aos Coríntios, capítulo 10, né? De 23 a 27. Já preguei sobre esse tema, sobre esse capítulo. Aliás, não, foi outro capítulo, aliás. 1 aos Coríntios, capítulo 10, de 23 a 27. Se eu falei 10, entendam 9, tá? Capítulo 9. Então, 1 aos Coríntios 9, de 23 a 27. Localizaram? Amém? Então, vamos lá, amados. Paulo dizendo, né, falando para nós, nos instruindo sobre uma Olimpíada celestial, né, uma corrida para a salvação, para a glória. Então, ele começa dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados, há dias atrás encerrou a grande Olimpíada, a festa que a sociedade, as nações fazem para entretenimento da raça humana, né? Claro que nós gostamos, eu gosto de esportes, né? O problema é que essa Olimpíada dos Homens é uma promoção que ocorre a cada 4 anos, essa agora foi 5 anos, né, por causa da pandemia, e a pandemia chegou para dizer, olha, vamos dar uma brecada aí, vamos puxar o freio de mão, né? Mas aconteceu, e o Brasil mostrou, apesar de suas limitações ainda no campo do esporte, algumas coisas importantes, alguns que realmente conquistaram a medalha de ouro, a tão sonhada, tão cobiçada medalha de ouro, né? Mas, pegando esse clima, essa atmosfera de Olimpíada, de Jogos, o Espírito Santo me trouxe para pensar num esporte que é diferente, né? Não é o esporte da carne. Claro, usamos os nossos corpos para esse esporte também, para essas atividades olímpicas. Então, o título que me veio era Olimpíada Celestial, né? Bem, essa ocorre em todo mundo, em todos os dias, em todas as horas, né? E Deus está esperando que sejamos bons atletas dessa Olimpíada da salvação, amém? Vamos lá, quero considerar nesse clima de Olimpíada, falando dessa Olimpíada Celestial, e o título da mensagem de hoje é Correndo para chegar ao pódio. Pódio é aquela plataforma, né, que quando termina aquela competição daquela modalidade, os vencedores, né, o primeiro, o segundo, o terceiro sobe ali, né, para ser visto e receber suas medalhas. O que ganha medalha, né, de ouro recebe a música do hino do seu país. Bem, correndo para o pódio, nós como atletas de Deus, atletas de outra causa, de outro evento, de outra modalidade, estamos correndo para que possamos chegar ao pódio também, tá? Então, vou colocar 4 coisas para poder trabalhar esse assunto. Primeiro, a inscrição.
todos viram que os atletas se apresentavam com um crachá de inscrição. Eles passaram pela lista de chamada e estavam adequadamente preparados, pelo menos em tese, para fazer a corrida ou para fazer a sua modalidade esportiva. Então é preciso fazer a inscrição. Não dá para chegar lá e simplesmente, olha, eu vim correr, eu vim lutar. Primeiro ele faz inscrição no seu próprio país e lá tem que apresentar a sua credencial para as Olimpíadas. Usando essa figura, né, é preciso que o pecador, o futuro atleta da salvação do reino de Deus, também faça a sua inscrição. Né? Escreva seu nome no livro da vida e receba a credencial de que foi aceito no reino para participar desse projeto de salvação do Senhor. Faça a inscrição. Não há lugar para penetra. Tá? Ninguém pode chegar de última hora, olha, eu decidi que eu quero correr também, que eu quero participar da natação. Não. Tem que fazer inscrição. Essa Olimpíada de Salvação é muito mais severa nisso. Vai ser aberto o livro da vida, quando o Senhor for fazer o julgamento, e aquele que não está inscrito, não entra no reino. Tá? Muito bem, amados, é preciso ter inscrição. Mateus 20, capítulo 16, fala de que, 22, não há como entrar no reino sem isso. Há uma festa, um banquete, que o Supremo Rei lá fala da parábola do grande banquete, banquete da noiva, do casamento, e tinha alguém lá que não estava adequado, não tinha feito a sua inscrição, e a Bíblia diz que ele foi mandado para fora daquele lugar. Então é preciso fazer a inscrição, é preciso que o seu nome conste na lista de que você vai fazer parte dessa competição espiritual. Estão fazendo entender, não? Ok. Então, outro ponto é a preparação. Então, Paulo diz, né, não sabeis vós que os que correm no estado, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. A palavra que me veio quando estava preparando esse assunto era... Primeiro, Paulo fala de uma questão de ambição. É preciso ambicionar. A palavra ambição tem um sentido meio pejorativo, mas colocada no sentido certo, no sentido adequado, de desejar, de querer, de buscar, se empenhar por aquilo. É preciso que haja uma ambição para chegar ao pódio. Assim como nos Jogos Olímpicos terrenos, as pessoas tinham uma ambição para chegar ao pódio. E quando não conseguia a classificação, ou não conseguia vencer aquela sua modalidade, era um desespero, era uma tristeza só. Então, é preciso que haja uma ambição. E isso está faltando para os nossos dias, pessoas que ambicionem o reino de Deus, que tenham ardente desejo pelas coisas espirituais, que o seu coração arda por essa questão de salvação. E hoje de manhã me veio um pensamento, e até discutimos isso na nossa reunião, que às vezes nós como igreja estamos, de certa forma, pressionando demais. Né? E isso não combina muito não com salvação. Salvação para quem tem fome e sede, amados. E eu entendo que a pandemia veio demonstrar muito fortemente aqueles que têm ambição de chegar no pódio. Muitos abandonaram a fé, foi isso que discutimos ontem na nossa reunião. Estavam esperando uma oportunidade para se esconder atrás de uma desculpa. É preciso ter uma santa ambição por essas coisas espirituais. Jovens,
Vocês são desafiados a ter ambição por um curso superior, por uma boa profissão, e isso está certo também. Mas deve ambicionar isso que vai durar para a eternidade, e que vai mudar o seu destino, e que vai mudar a sua condição de perdido para salvo. Mas está vendo um mundo anêmico, alienado. Isso é preciso alguém que tenha sangue nas veias. E como diz na minha terrinha, tenha tutano nos ossos. Cadê os nordestinos aqui? Tutano é aquele que dá vida aos ossos, tá certo? Não é minha área, não entendo nada disso, só estou citando aquilo que aprendi de cor, tá? Mas é importante que haja essa ambição, esse desejo, pegar essa oportunidade, agarrar com unhas e dentes, com devoção, com entrega. Ninguém vai chegar ao pódio se não tiver essa santa ambição. E como o mundo, para ter uma medalha que vai ficar esquecida depois, que vai ficar, talvez, aquela que não é de ouro, vai ficar enferrujada, ou vai ficar cheia de sujeira. Antigamente, a coroa era uma coisa de louro, de planta, colocada na cabeça do atleta grego, que competia lá, aquilo com uma semana estava tudo murcha. Estamos falando de coisa superior, de coisas eternas. A nossa Olimpíada é para coisas eternas. Está ouvindo, Euclides? Concordamos? Amém. É preciso ter ambição, desejar, empregar a vida nisso. Mas vivemos num mundo alienado. E o pior é que essa alienação chegou às igrejas. Estamos vivendo uma espécie de colapso. Ontem comentamos sobre a situação dos pastores. Há um número enorme de pastores se suicidando. Aqui no Brasil, teve uns tempos atrás, que 4 semanas havia um suicídio. E muitos pastores estão abandonando o ministério no primeiro e segundo ano de exercício, porque não aguenta a vida na igreja, lidar com crentes apagados, tentando dar vida aos mortos. Isso aqui é para vivos, vivos que têm energia, que dizem ao Senhor, eu vou fazer essa corrida determinado, porque eu tenho a ambição de chegar ao pódio. Amém? Eu quero estar ao lado do meu Senhor. Espero que Ele coloque uma medalha no meu peito, aleluia. E eu sei que Jesus tem grande prazer em fazer isso. Não na próxima semana, na outra semana eu vou falar, chegando ao pódio. No pódio. O que vai acontecer no pódio? Dessa corrida espiritual, dessa corrida de salvação. Então esse ponto é importante. Primeiro, inscrição, não tem lugar para penetra. Você não vai entrar no reino, nem nessa corrida, simplesmente porque acha bonito. É preciso fazer a inscrição, amado. Se apresentar como um pecador perdido que precisa de salvação do Senhor. E a segunda que falamos é a ambição, alcançar o pódio. Vocês estão com essa ambição? Pense bem. É preciso ter essa ambição. Segundo ponto que Paulo nos oferece é a preparação. Chegar ao pódio, meu irmão, não é tão simples. Por isso que muita gente desiste no começo da caminhada. Muitos abandonam facilmente. Abandonam porque lembram do velho vício. Abandonam a sua roda de pecador, do caminho de escárnio, de zombaria. Por um ato pecaminoso, abandona com a fé. Isso é para gente que tem tutano. Por isso Jesus falou lá nos evangelhos que essa salvação é tomada. A pessoa precisa tomar posse dela. Isso não é imposta. O pódio é uma corrida voluntária, desejoso disso. Então vamos lá à preparação. Então Paulo diz, lá no texto que nós estamos lendo, todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. E ele diz uns para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Continuando, assim corro também eu, não sem meta,
assim luto, não como desferindo golpes no ar. A preparação é dolorosa. Tá? Isso é para quem tem ambição. Isso é para quem quer realmente chegar ao pódio. Tá? Vocês não avaliam o sofrimento, a dor, o treinamento que passa um atleta para chegar ao pódio. O final é maravilhoso, bonito o espetáculo, é ou não é? É. Eu assisti a natação, aquela moça baiana, e os baianos estão de parabéns, hein? Defenderam a pátria. Os nordestinos, aliás, né? Até o Rio Grande do Norte ganhou a medalha de surf de água, né? Eu fiquei cansado só de ver aquela mulher, aquela moça nadar 10 quilômetros. Fiquei cansado só de estar acompanhando. Vocês nadam 1 quilômetro? Quanto sabe nadar aqui? É um peso, é um exercício, falta fôlego, vai dando cãibra para aqueles que nadam. A Marcela lá. Primeira questão, Paulo, apresentada aqui para correr, aqui na preparação, é domínio próprio. Muita gente quer um evangelho onde não precisa de nenhum exercício de conduta. E muitos alegam que um dia aceitou Jesus. Ótimo, talvez a experiência foi certa, foi válida. Mas não conseguiu caminhar para o pódio porque não havia domínio próprio, gostava das noitadas, gostava realmente de uma vida prazerosa, e essas coisas não combinam com o atletismo, nem no campo espiritual. Domínio próprio. E foi a minha luta inicial, quando comecei a ler a Bíblia, eu falei, eu não vou conseguir, Senhor, mudar a minha vida. Porque entendi que a coisa era muito séria. Estamos oferecendo um evangelho que não salva ninguém. Um evangelho de baciada. Evangelho de fim de feira. Agora nem pode falar mais de banana, porque banana está caro agora, né? Um evangelho sem autoridade, sem vida. Mas me impressionou naquela época alguns jovens analfabetos, cortadores de cana, boia fria. E quando eu olhava a vida daquele jovem, aquilo me impressionou. A vida, o testemunho deles. Tá? As igrejas, o grupo que frequentava, não tinha, esses bancos vocês acham duros, acham? Muitos deles ficavam em pé. A pobreza era tão grande. E o evangelho começou bem por baixo, pelas camadas mais baixas. Tá? Cantando desafinado, não via instrumentos, violão lá desafinado, quando eu tinha, mas eu via fervor e havia conduta moral naqueles jovens, havia domínio próprio. Isso talvez incomode demais, os jovens possam dizer, não posso, mas há poder para isso. Haja primeiro essa inscrição, e depois a ambição espiritual. Volto a repetir, ambicione isso mais do que tudo na vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder? Então vem a disciplina, vem o treinamento, integridade, domínio próprio, tem que falar de integridade. Deus nos tira da lama, do pecado, desse mundo vil, desse mundo que faz de conta de tudo, desse mundo que aceita tudo, está tudo bem, isso é cultura, nascemos assim, vamos viver assim, dane-se tudo. Esse é o mundo que nós precisamos sair dele, não fisicamente, mas sair do estilo dele, amém? Sair da conduta desse mundo perdido. Estamos lutando por algo que é maior, que transcende essa nossa vida miserável aqui na terra. Eu não sei como vai ser quando eu me encontrar com o meu Senhor lá em cima. Eu não sei se eu vou chorar, se eu vou rir, se eu vou pular, ou eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas é preciso que aqui entendamos que essa corrida tem um alto preço, domínio próprio, além de evitar muitas coisas que prejudicam a corrida espiritual.
que impede, que rouba as forças, que rouba energia, debilita. Ele precisa evitar, o atleta se previne para não ir em baladas, não fazer uso de álcool. Aliás, uma atleta de nossa seleção feminina foi tirada da seleção porque foi flagrada em doping. E era por causa de um remédio ou uma coisa qualquer. Se os homens têm essa exigência, imagine Deus, o Criador, nos quer ver imaculados, limpos. Eu sei que é uma batalha espiritual para andar decente neste mundo aos olhos de Deus. Mas o pódio está lá na frente. Vale a pena, Selma? Falou, está falado. Nisso fechamos questão, amém? Seba, que alegria te ver, irmã. É companheira de longa caminhada, longa corrida. Vamos em frente? Fechado. Com a graça de Deus, amém? E além disto, Paulo disse, eu não corro sem meta. Qual é a sua meta espiritual, amados? Isso aqui não dá para correr às cegas, não. Além do se preservar suas energias, preservar a sua saúde, com alimentação adequada, com noites bem dormidas, né? Para poder começar a corrida, tem a questão de meta. O que é meta? Cadê os alunos? Cadê os alunos? Vocês estão estudando para quê? Para que vocês estão estudando? Uma profissão ou um curso superior, para que estão estudando? Tem uma meta? Ou porque acha bonito e é gostoso estudar? Deveria ser, né? Mas não é. Uma meta em frente. Se este ano tivemos muita dificuldade em ter uma vida de maior consagração, de maior santificação, de maior zelo pelas coisas espirituais, coloque uma nova meta para frente. A pandemia vai passar, volte à comunhão, volte a ter relacionamento com o corpo de Cristo. Não dá para você crescer sozinho. Um atleta depende de instrução, de um monitoramento. Vocês viram que ao lado do atleta tem alguém ali dando dicas. Observaram isso, não? Tem ali um coach, né? Ali, olha, né? Você errou aqui, tá? E aqui existe o nosso coach supremo. E Hebreus diz, olhando, ele fala da corrida também, Hebreus capítulo 12. Olhando para aquele que é o autor, não tire os olhos do Senhor Jesus, não tire os olhos dele. Ele venceu e está mostrando o caminho e nos dando as dicas preciosas para vencer. Está cheio de dicas da palavra, de conselhos de Jesus. Está certo, nós concordamos, fechamos também com isso que você está dizendo, tá? É isso aí. Tranquilo, deixa tranquilo. Eu quero que ele fique animado na casa do Senhor, amém? Nos alegramos. Triste é uma igreja sem criança, tá? Está fadada à morte. Tá? Muito bem. Então, primeiro, a meta tem que ser mentalizada. Coloca isso aqui. A meta tem que ser mentalizada. Quantos passos? Que tipo de energia eu preciso despender? Que tipo de alimentação ou não ter alimentação no dia? Como fazer isso? Mentalização. O problema é que estamos perdendo essa mentalidade cristã, essa mentalidade da fé. A fé está evaporando, porque não está aqui. Tem muito coração, mas pouca cabeça. Quer emoção? A emoção vem depois. Mas mentalizar, colocar isso na cabeça, no cérebro, abre a cabeça e mentaliza a meta que você quer chegar na sua vida espiritual. O problema é que muitos estão fazendo de conta que estão na corrida. Não mentalizou. É preciso fazer isso. E também o alvo definido. O que é que eu vou ler de espiritual neste ano? Que curso eu vou fazer no reino? Que vidas eu vou me aproximar para alcançar para Cristo? Eu vou ter uma frequência quando essa pandemia passar, bem atuante na igreja? Ou eu vou ser um mero espectador? Esse espectador fica na bancada, só fica aplaudindo. Mas não ganha medalha nenhuma. Ganham? O espectador ganha medalha? Não, não ganha nada.
Tem aquele momento de prazer, de que sua equipe ganhou, seu atleta preferido ganhou, mas não ganha nada disso. Nessa corrida não basta, não pode ser só espectador, tem que ser uma pessoa ativa, atleta. E o sacrifício? Eu sei, já falei que estamos oferecendo um evangelho sem o menor sentido de sacrifício. Levanta a mão, está tudo resolvido. Não é só levantar a mão, não, é uma coisa muito mais profunda. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que a coisa era muito mais profunda. Que a minha vida precisava mudar. Que os meus conceitos de jovem, apesar de estar com 16 anos, 15 para 16 anos, precisavam mudar. E logo eu percebi as lutas que eu ia ter. As mesmas tentações. Eu me converti, desapareceu toda a tentação, eu entrei num paraíso, está tudo maravilhoso. Não, aí que as tentações vêm mais forte. Jovem, acorda para isso. Não é só jovem, não, todos nós. E um atleta que não cuida de sua vida não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Não inventa. Sacrifício, dor. Vocês não imaginam os calos que provoca em suas mãos. Levantar aqueles pesos enormes. Correr aquela maratona, misericórdia. Eu fico cansado só em olhar. E alguns desmaiam no final de tão cansados que estão. Mais de 40 quilômetros. Eu corro 10 metros e já fico cansado. Hein? Pois é. Amados, aí nós seguimos a um mestre que diz que nos deu tudo, nos abençoou, sou filho do rei, e está tudo bem comigo agora. Posso continuar com aquela vida meia boca espiritualmente, mas nunca avaliamos que nós seguimos um sofredor. Nós seguimos aquele que sofreu. E a Bíblia diz que ele alcançou o lugar mais alto e aprendeu pelo sofrimento, diz Hebreus. O próprio Jesus, quando esteve na carne, aprendeu pelo sofrimento, pelas coisas que sofreu. Por isso estamos tentando entreter almas que vão para o inferno. Tá? Com músicas mundanas, com programações mundanas. Isso aqui é espiritual, amado. Corpo de Cristo se nutre de coisas espirituais. O que dá energia, o que nos fortalece são coisas espirituais. E hoje, isso não tem tanta importância. Nós nos fortalecemos nas coisas espirituais. Quando é que Sansão perdeu a sua força? Opa. Deixa eu voltar para o meu lugar. Como é que Sansão perdeu suas forças? Aonde? No prazer. Aliás, Sansão era um cara cheio de gracinha, não? A vida de Sansão foi uma gangorra, ou lá em cima ou lá embaixo. E termina a sua força espiritual nos braços de uma prostituta. E ele achava que ainda tinha força. Vou me levantar e vou arrebentar as coisas. Vou arrebentar. Só que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado. Aí os filisteus chegaram. Amados, essa vida cristã não é porque ninguém fica enganado. Os poucos que conseguirem chegar ao pódio, chegaram porque mereceram, amém? Por mérito de fé, por mérito de obediência, por mérito de vida consagrada, de vida espiritual, pagaram o preço disso. Não há lugar para penetra no reino do Senhor. E outra coisa, um ponto, é a bandeira de nossa identificação. Estamos debaixo de que bandeira? Quem assistiu a ordem de abertura dos Jogos Olímpicos? A bandeira vinha na frente, a bandeira do seu país.
Esse ano foi poucos atletas, o Brasil colocou só 4 para levar a bandeira. Geralmente vem uma multidão atrás, esses países grandes, competidores. E sem bandeira não dá também para desfilar e nem chegar ao pódio. Né? Até a Rússia, que está sendo punida, né, por alguns absurdos que cometeram a sua liderança em fraudar resultados, fraudar o comportamento, o treinamento dos seus atletas, tiveram que adotar uma bandeira neutra. Qual é a bandeira que representamos neste mundo? O mundo precisa ver a nossa bandeira de fé. Por que estamos lutando? Por que defendemos essas cores? Aí Paulo diz para nós no começo dessa palavra, ele diz o seguinte: tudo faço por causa do Evangelho. No versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho. Essa é a nossa bandeira, o Evangelho de Cristo, que tem no seu símbolo maior o sangue, mas também tem a palavra graça, salvação e misericórdia. Oh, glória! Essa é a bandeira pela qual nós nos agregamos para viver essa corrida espiritual. Ela é manchada de sangue, mas está escrito boas novas. Boas novas? Evangelho é o quê? Boas novas de salvação, amados. Então, com essa bandeira, caminhamos para o pódio. E para essa corrida espiritual, não é preciso ter um corpo muito forte, né? E no reino, quando Jesus passou, incluiu muitas pessoas extremamente debilitadas, cegos, coxos, que mais? Hein? Sim. Uma mulher sofrendo um fluxo de sangue há 12 anos. Um endemoniado que foi alcançado, aliás, vários foram alcançados. Cegos deitados ali na porta do templo, ou no tanque Siloé, e o Senhor diz, vem para o reino, vem para o pódio. E quantos servos de Deus, tem um moço que me impressiona, desde quando aparece, ele não tem perna, não tem braço, nasceu, vocês já viram, né? Casou, tem filhos, tornou-se um comunicador, ele é evangélico. Quanto com muitas pessoas com a saúde de ferro, corpos avantajados, muita energia, mas não chega a lugar nenhum. Então, amados, nesta manhã, dê glória a Deus, diga, Senhor amado, muito obrigado porque me escrevesse no livro da vida e me colocasse debaixo dessa bandeira de salvação. A nossa bandeira não é competição com o mundo, nem com países. A nossa bandeira, como diz Paulo no versículo anterior, fiz-me tudo para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim, por todos os modos, salvar alguns. Essa é a nossa bandeira. Nós militamos esse exercício da fé, da salvação em Cristo Jesus. Você tem, para concluir, uma pergunta que faço. Qual é a sua posição em relação à Olimpíada da Salvação, a Olimpíada patrocinada pelo Deus Criador? E alguns textos favorecem a história de corrida, de esporte. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu corro na arena. Eu estou aí para alcançar alguns. Você é um espectador? Ou é alguém que já pediu a Deus que colocasse seu nome no livro da vida? Se é um espectador, você vai ficar apenas como espectador. E talvez a maior tristeza é quando no último dia, Jesus disse que alguns vão olhar e dizer, mas que coisa louca eu fiz, eu não entrei na corrida. Lembra daquela parábola lá de Lucas, do rico lá e o pedinte? Quando ele contemplou e Deus permitiu, Deus faz essa comunicação sobrenatural, essa conexão de céu, inferno, terra, mundo. Deus faz a comunicação porque ele pode tudo. E aquele rico, ex-rico, agora miserável, o pobre olha para cima e vê Lázaro, que era um miserável, um pedinte.
e viu Lázaro no pódio, lá com o Senhor. Ele entrou em desespero e uma crise profunda, pedindo que o Senhor mandasse alguém para pregar alguma coisa para aquela gente. Não existe essa pregação fácil. E o próprio Jesus disse, olha, já tiveram Moisés, tiveram a lei, por que não aprenderam com essas coisas fundamentais que levam a uma conversão? No filho gritou, misericórdia, pelo menos manda molhar a minha língua com o dedo. Talvez foi espectador. Talvez ele tivesse sido espectador das coisas de Deus. Isso aqui se entra com o nome escrito no livro da vida. Paga-se um preço. Mas aqueles que correm com ambição, com perseverança, alcançam o pódio. Amém? E que Deus nos ajude para que essa igreja, todos nós possamos chegar ao pódio e receber o galardão de nossa salvação. Amém? Na próxima pregação, vou dizer o pódio, no pódio. No pódio, nós estamos colocando hoje para correr. Deus nos abençoe com entendimento e uma disposição de mente, coração e de alma para este propósito sublime. Amém? Vamos colocar de pé, amado, e orarmos. Se você tem dúvida ainda, se você está com dificuldade espiritual, está pensando em desistir, não faça isso em nome de Jesus. E se quer hoje tomar uma decisão, eu quero que meu nome, eu peço ao Pai Celestial que escreva meu nome no livro da vida. E nós queremos orar e estar junto com você nessa experiência, nessa corrida eterna. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, que a experiência de estar examinando a Tua Palavra nos leve, meu Deus, a uma conscientização e uma tomada de posição para chegarmos ao pódio, uma ambição santa pelas coisas espirituais. Fala os corações, fortalece o fraco, anima o débil, e aquele que desistiu, está tentando desistir, que seja recaminhado para a corrida da salvação. Que o Espírito Santo faça isso, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém.